Seja muito bem-vindo a mais um Reprograma Cast, o número 10. E eu tô com uma pessoa nota 10, uma pessoa que mora no meu coração, que aprendeu muito com a reprogramação comportamental positiva. Ela é um exemplo de superação. E essa mulher que veio encantar com uma história linda, ela construiu uma história de sucesso desde 2018, viveu vários processos da reprogramação comigo e quem mais ganhou fui eu. Você também vai ganhar a partir de agora neste novo episódio do Reprograma Cast, que veio para transformar quem? Você, com as informações das pessoas que estão passando por transformações, e a transformação é contínua. E você? Como que tem se transformado? A transformação é certa, ou para pior ou para melhor. Como você tem vivido? Você tem permitido que a tua vida tenha sido transformada a cada dia um pouquinho para melhor? Então você está no caminho certo. E são conteúdos como esse, vivendo programas como esse de despertar a tua consciência, trabalhando a tua inteligência emocional, tua inteligência positiva, tua inteligência espiritual, que você vai ter resultados que você nunca teve. E falando em resultados, a gente vai falar disso com a Gabi Khalili, uma mulher incrível, arquiteta. Ela entende de design de interior e foi para dentro dela que ela caminhou e se transformou. Então agora ninguém melhor do que ela para se apresentar e trazer essa história, um bate-papo, relembrar muitas coisas. E eu nem sei, mais uma vez eu falo para vocês, quando é muito interessante como começa essa história da reprogramação comportamental positiva. Foi em 2018, então a gente tá falando de um bom tempo atrás. E em 2018, como é que você chegou até mim? Conta pra mim, Gabi! Fala pra mim, Literalmente, conta. Acho que eu tava numa fase sem energia. E assim, tava... Ó céus, ó vida, ó... Passei por muitas coisas complicadas, muitas coisas difíceis. E... terapia, resolvi, já estava fazendo um processo, esse mergulho para dentro, mas eu sentia que precisava de mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa era a energia. Cara, quem tem mais energia para falar, para, né, levar a gente para um outro mundo do que você? Então, coincidências da vida ou não, eu estava passando lá no Instagram, num momento, assim, estava bem mal, e ouvi você falar. O jeito de você falar, acho que você estava fazendo um grupo ao vivo. O jeito de você falar, eu falei, acho que eu preciso disso. Enganei direitinho, foi? Você caiu na pegadinha. Bom, que pegadinha boa essa, hein? Aí, pegadinha milionária, porque assim, 2025, cá estou de novo. Uma história realmente linda, tenho muito orgulho do começo. Eu me lembro exatamente o jeito que eu estava, assim, me lembro até a roupa. Quando eu fui conversar com você, a gente marcou ali no Franz Café e tal. E eu me lembro, eu demorei, sei lá, 15 minutos para ir andando da minha casa até lá, não sei e tal. Me arrastando. E arrastando corrente junto, né? Arrastando tudo, e eu tava arrastando minha vida, literalmente. A vida tava passando e eu tava lá, assim, ó céus, ó vida. E foi uma das coisas muito boas que eu acho que você tem, assim, e abriu esse mundo para mim, foi, cara, tudo bem, você tá olhando só aqui, olha pro lado, né? Vamos tentar ver isso de um jeito diferente? E aí não é assim, hoje tá sol. Não é isso. Muita gente acha que deve pensar, né? Mas não é isso. É muito mais do que isso, assim. Eu me lembro de voltar a respirar, assim, depois que as sessões foram acontecendo. Assim, foi uma vontade, assim, de respirar, cara. Tô viva. Yes, e bora, né? Boa. E, assim, uma das primeiras grandes melhorias que eu percebi foi um dia que eu estava em casa, me olhando no espelho, me arrumando para sair. 40 anos. Eu falei, tem uma coisa nova aqui. Eu parei de procurar defeito. Ganhou consciência. Esse foi, acho que, o primeiro ganho da RCP na minha vida. Assim, porque a vida inteira eu me comparei com todo mundo. Eu nunca vou ser.
Ah, isso não é pra mim. Ah, eu não sou bonita. Ah, eu não sou isso. Ah, eu não sou aquilo. Era sempre o negativo. Era sempre o não. E, obviamente... E te diminuindo, né? Sempre. Muito. Tá. Autoestima. O que é autoestima? Nem sabia o que era isso. De verdade. Uma pessoa que tem medo do espelho, se olha no espelho procurando defeito. Enfim, essa era eu, gente. Fato. Depois... E foi muito legal, porque foi no meio do processo. Eu não me lembro entre qual sessão foi, mas eu lembro de ter te mandado uma mensagem. Cara, fantástico, foi a primeira vez. E quando eu percebi isso, eu falei, tá dando certo. Tem a terapia que faz o mergulho, mas tem vida aqui dentro. Existe um processo, existe uma técnica, existe uma forma de ativar você. Sim. Né? Isso é que é legal. E é isso que eu fui buscando. Eu não fui buscando os porquês. Eu tô viva, existe, eu existo. Que legal. E esse meu processo de autoconhecimento e tudo mais começou há muito tempo atrás. É importante falar isso, assim, até para as pessoas entenderem que, cara, nunca é tarde. Começou em 2004. Quando que é o tempo certo? Hoje, agora. Agora, isso aí, Gabizita. Sempre vai ser neste agora. O resto é ilusão. O passado, há 10 minutos atrás, é uma ilusão. O futuro, ele é a consequência do teu agora. Então, não importa que dia é, que horas são e quem é você. A tua transformação, ela se inicia... Quando? Agora. Aí, mulher, e nesse agora você tá irradiante. Quem te viu e quem te vê pode sim falar como eu tenho orgulho de te ver da onde você tava, como você está e já vejo pra onde você vai. E falam ainda, porque, enfim, só pra gente voltar um pouco. Eu sempre fui muito ligada à família, grude, sou... a caçula, tenho mais 2 irmãos homens. E assim, eu ia no barco. Onde ia, eu ia atrás. Nunca fui Maria vai com as outras, mas assim, eu acho que eu não me pertencia. Acho que essa é a palavra, né? Ou se não permitia. Não permitia. Era... Você tava meio ali na vai da valsa. De novo. Assim. Você não tinha o protagonismo da tua vida. Zero. Tá. Zero. Eu não era importante na minha vida, é fato. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo, até uma viagem que eu fiz para Barcelona em 2004. Foi a primeira vez que eu me vi sozinha, assim. Fui uma amiga que estava estudando e trabalhando lá, fui com outra amiga que acabou voltando antes. E um belo dia eu tô sentada numa praça, lá. E agora? E agora? Tipo, a vida era ali, aqui e agora. E agora, o que eu vou fazer? Eu existo. Foi uma coisa, assim, muito louca que eu senti. Eu lembro de todas as sensações, eu lembro do cheiro, eu lembro de tudo. Ali foi uma ativação. Tá. Ali eu acordei, e aí, 2004 até 2018, aconteceram algumas coisas. E quando eu fiz o primeiro protocolo, que veio essa coisa... Eu não brigo mais com o espelho, eu não tô mais procurando defeito. Foi um processo, ele tá acontecendo ainda. Sem fim, tá? Só pra te avisar. Eu sinto isso. E aí, agora eu quero mais. Eu quero mais da minha vida na minha vida. Eu quero mais de mim na minha vida. E, enfim, fizemos o processo, 2018. Depois, no comecinho, eu acho, 2020, a gente fez o 2. Muita coisa vem mudando. A gente fala muito... Muita coisa vem mudando? Não, você vem mudando, filha. A gente fala que é um divisor de águas. E eu achava que muitas coisas que eu via nos outros... isso não é pra mim. Não, isso não é pra mim. Não, eu vou ficar aqui quietinha. Não importa o que fosse. Seja trabalho, saúde, corpo... Bem-estar, alegria... Diversão, felicidade. Eu sempre me coloquei... Não me pertence. Eu sempre me coloquei assim um pouco, né, mais tranquila. Eu acho que eu nunca tinha assumido a Gabi de verdade. Ok. Isso foi acontecendo. E aí, naturalmente, a minha vida era muito pesada. Tinha muitos quilos extras. Olha que interessante essa observação, e isso é fato. Tá? Ela tá falando a vida é pesada. E esse peso retratava mesmo no físico. Muito, né? Muito. Só pra puxar um pouquinho. Aqui, ó. Você que tá ficando um pouquinho mais.
Ai, gente, eu acho que vai precisar. Não vou nem encostar. Eu acho que precisar colocar mais proximidade. Os deles cortam lá. Não, vou perder. Onde a gente tava mesmo? Não sei. Não perde. Onde a gente tava? Onde a gente tava mesmo? É, bom. Outra menina já tá aí. Dos quilos. A Érica? Isso. Boa. Tá bom. Boa coisa. Não, tranquilo. A gente vai vambora. Tá, então ali. Bora? Tá tranquilo. Ela que vai responder agora. Ela dos quilos. Tá aquele peso. Pode tocar o pau. Da onde você tava? Peraí. Pra ter ponto de edição, faz 1, 2, 3, 4, 5, só pra gente ter lá. 1, 2, 3, 4, 5. Gabi, siga. Tirei, por enquanto, já foram 30 quilos Caramba, eliminados. Pode palma pra ela, você aí de casa. 30 quilos eliminados. Parabéns. E eu lembro perfeito. Se eu tivesse foto, eu editava aqui a foto que a gente fez lá em 2018. A gente tem foto junto, né? Depois eu vou ver se de repente você manda pra mim, eu vou pôr aqui uma foto na edição pra ver se a gente sobe essa foto pra mostrar o antes e como ela tá agora. Sabe o que é mais legal? Quando eu lembro dessas fotos, eu me lembro de estar radiante. E hoje, quando eu olho essas fotos, não importa se eu tava com 30 quilos a mais ou Naquele não. agora você estava irradiante. Estava. Você já tinha caído as fichas? Já. Você já tinha se transformado. Muito. Olha que legal esse detalhe. Fale mais sobre isso. E hoje, quando eu olho a foto, eu falo... que bom que eu tô evoluindo. Caramba, porque é isso. eu vejo a foto e não vejo mais o brilho no olhar que na época eu tava sentindo. Perto do que você era antes Perto disso. do que eu era antes. É evolutivo. Exatamente. Perfeito. Então, assim, é um processo maravilhoso, libertador. Faria tudo de novo. Eu também. Se fosse. Mas eu não consigo voltar a ser quem eu era. Não tem como. Não tem como. O cérebro expandido, ele nunca mais volta pro mesmo lugar. A primeira coisa que eu me lembro foi essa coisa de repente, não procuro mais defeito no espelho. A segunda foi entender que eu tenho chance, eu tenho direito, na verdade, de escolha. A escolha é minha, né? Boa. Então, assim, a primeira vez que você ouve na vida, você tá nesse lugar porque você escolheu, o que você quer fazer com a pessoa que te fala isso? Você não sabe da minha vida, você não sabe... Hoje, não. Que são os sabotadores, a vítima. É que a gente fica lá trabalhando aquele processo de sabotagem, a gente sempre terceiriza. É porque é culpa do meu pai e da minha mãe. É culpa do governo, é culpa de onde nasci, é culpa não sei do quê, é culpa de não sei de quem, é culpa... É uma vida, é um azar, é aquela coisa, a gente não assume a nossa responsabilidade. Eu não tô falando... Pai, mãe, outras situações contribuem. Sim. Tá? Mas não determinam. A gente pode mudar. A gente pode mudar. É isso. E eu mudei. E continuo mudando, vou mudar mais ainda. Não vou parar. Não tem como parar. Bom, já não parei até agora. Não, agora não para mais. Agora quando parar, a mim coloca 7 palmos pra baixo da terra e tá tudo certo. Daí a gente para e sei lá o que é que acontece depois dessa parada, né? Se é que para mesmo. Então isso é um outro detalhe. E aí, como o que mais que aconteceu dentro da tua vida? Quais foram os outros ganhos que você teve? Então você ganhou mais saúde, você ganhou mais vitalidade. E aí, qual foi um dos processos nos últimos tempos que você considera uma grande conquista na tua vida? A corrida. Fala mais sobre isso. Sem dúvida, a corrida. Eu acho que era mais uma coisa que eu achava muito bacana, mas não é pra mim. Eu tô acima do peso, eu não vou fazer e tal. E a corrida foi muito... A forma como a corrida entrou na minha vida foi muito legal, porque eu admirava muito quem corria e falava o quê? Acordar 4:30 da manhã, 5? De jeito nenhum, não vou fazer isso. O que acho que todo mundo fala no início. Mas, por que não? Então, assim, a mudança foi acontecendo nesse sentido. Por que não? Por que não? Por que não eu? Né? Opa! Exatamente. E aí, entrei óbvio, né, que no processo de emagrecimento, entrei na academia, fiz personal, eu falei assim, eu nunca fiz por mim, eu vou fazer absolutamente tudo que tiver ao meu alcance para eu cuidar de mim. Boa. Me coloquei como prioridade, coisa que
eu não sabia fazer. Para mim, não sei, não era permitido, não sei, era egoísmo. Isso é uma coisa assim que é... E vale a pena fazer um parênteses aqui, Gabi, não só para relembrar, que você sabe muito bem, mas para também orientar. Porque as pessoas que estão vendo aqui e estão nos assistindo até esse ponto do nosso programa, ele também serve como uma instrução. Sim. E um despertar de consciência. Dentro da reprogramação comportamental positiva, dentro dos 30 anos que eu me dedico ao comportamento humano, a dedicar a meu desenvolvimento, e a partir do momento que eu entendi sobre mim um pouquinho, que ainda também estou caminhando nessa jornada, e eu decidi contribuir e dividir um pouquinho do que eu sei, para mim estava claro que o primeiro passo a ser dado é sobre o amor próprio. Por isso que a gente visita lá os 11 passos do amor próprio. E quanto mais você se ama, menos egoísta você se torna. O egoísta é aquele que se ama zero. Aí quer que todo mundo faça por ele. Sim. Mas quando você se ama, você tá bem resolvido, você tá forte, sarado, bonito, inteligente, rico, você tem coisa pra doar. Muito. Aí eu dou, então, a pessoa que tem um amor próprio, que tem uma autoestima, que tem transbordo, fica muito mais fácil de dar do que receber. Entendeu? Eu achava que assim, não, eu tenho que agradar todo mundo. Mas aí você percebeu no teu processo, quando você inverteu e você passou a se cuidar, você agora tem muito mais para dar? Muito mais. Olha aí que interessante. Só coisas assim que são muito legais. Voltando a falar da corrida. Então, ela começou, né? Eu comecei a caminhada. A caminhada você dá... Né, Um processo. Um processo. Entrei na assessoria, segui a planilha direitinho, 30 segundos correndo e tal. Hoje já corro 10 quilômetros, já fiz 2 provas de 10. E se você me falasse, Gabi, em 2025, quando você tiver com 48 anos, você vai correr uma prova de 10 quilômetros. Eu ia falar, não corro nem 1 minuto. E sim, 10 quilômetros, tô ainda, né, treinando. Sem parar, Gabi. Quem corre 10, corre 15, corre 20. E vai. Prova viva, temos você aqui. Eu fiz o meu desafio, você acabou sendo uma das pessoas que me estimulou nisso. Fiz 50 anos em 2025 e o meu desafio foi encarar a maratona 42 km. Estamos chegando lá, filho. Só falta 9, né? Daqui a pouco eu te alcanço. Vambora, filho. Sem pressa e sem pausa. Sim. Esse é o nosso desafio. Vai lá um dia. A nossa conquista, ela é diária. E ponto. É esse o seu caminho. Ser feliz só por agora, nos cuidando da melhor forma possível agora. Sim. E de agora em agora, tudo melhora. Aí, Gabi. Então, assim, estou trabalhando nisso desde sempre, ansiosa. Então, a corrida, além do ganho de saúde, vitalidade, todo. Só ajusta aí. Você era ansiosa, está ficando cada vez menos. Eu era ansiosa, estou ficando cada vez menos. Isso, muito bem. A corrida me trouxe muitos benefícios. Vem melhorando. E o principal que eu entendi foi aqui. Boa. A mente, assim, em 1 hora que eu tô treinando, não entra nada e não sai nada. É um momento, assim, meu, 100% meu, que eu me dedico ali muito. Eu falo assim, RCP mudou minha vida, a corrida mudou minha vida, porque eu tô querendo cada vez mais. Você mudou tua vida. Eu mudei minha vida. Com as suas escolhas. E vou continuar mudando para melhor todos os dias, porque eu posso. É isso. Você fez escolha. Sim. Quando você não faz nada, você também está fazendo uma escolha. Então, sempre a vida é sobre escolha. E uma das palavras que eu gosto muito, que as pessoas não conhecem a origem dela, que é a inteligência. Inteligente é escolher, é inteligere, é gerenciar internamente, ou seja, fazer melhores escolhas. Quando você escolhe ser, em primeiro lugar, a sua primeira escolha. Fazer esses cuidados físicos, mentais e espirituais, você vai ver que a sua vida vai começar a ter resultados que você nunca teve. Olha os resultados que você está tendo. Não, eu sou prova viva, assim, tem sempre espaço para melhorar, a gente fala muito sobre isso.
Eu tenho o privilégio ainda de, enfim, ter ainda a sua amizade. Então, às vezes pelo amor de Deus... Vira e mexe, tem um contatozinho aqui e ali. Porque, assim, cara, sua energia devolve vida para as pessoas, Gustavo. E, assim, você pode achar que, não, mas cara, é assim, é a vida. A vida, se você... Né? A vida me trouxe aquilo que eu precisava de energia, precisava de alguém que, não digo o chacoalhão, assim, porque isso eu tinha que fazer por mim mesma, mas, né, você foi lá e só... Dá um choque. Vai dar um curto-circuito. Acordei. Vamos. E continuo. É o desfibrilador assim, humano. Boa. E continuo assim, tem uma coisa muito, muito interessante, você vai lembrar disso, que as minhas amigas começaram a falar, não, a Gabi, não, agora não dá, a Gabi abraçou Jesus. Isso que é uma judia falando que abraçou Jesus. Aí, filha, a mulher é doida, que delícia. Fale mais sobre isso, como é que é? Porque eu tive mudanças significativas no meu comportamento também. Escolha. Olha que legal. Ganho de consciência. Sim. Que delícia escutar. Então, assim, eu acho que eu nunca fui de reclamar muito, mas eu pegava muito pra mim e ficava... Ai, tô sofrendo. Solta. Me lembro dessa sessão exatamente, solta. Poder de soltar. Exato. E assim, eu me lembro a primeira vez que eu escutei isso. Não, você não dá pra... Não, você abraçou Jesus. E eu ri, porque era a sensação que as pessoas Mas isso tinham. Foi um reconhecimento, né? Sem dúvida. Olha que legal. Sem dúvida. E eu achei o máximo, porque assim, não importa a religião, importa aquilo que eu tô vivendo. E realmente, que não importa quem eu esteja abraçando, mas o fato é que eu tô abraçando a mim mesma. Que legal essa tua percepção. Isso daí foi um download que você fez na hora da tua conquista que você realmente se transformou. Ali foi a confirmação que elas te deram, né? Ao falar isso. Que legal. E é assim, a gente muda e tudo ao nosso redor também muda. Não tem como não contagiar os outros. Que legal. E aí você fica cada vez mais. Quero mais. E agora? Então, assim... O que eu tenho para dizer, assim, acho que como exemplo de transformação, eu diria. Assim, eu me tornei importante para mim mesma. Caramba! Ó, palma pra ela aqui, porque a brincadeira é sobre isso. E isso não quer dizer que nós somos mais ou menos importante que os outros. Não. Eu ser importante pra mim não me torna eu mais importante do que os outros. E nem menos importante. Eu sempre trago aqui, ó, esse símbolo que muita gente fala, o que é isso daqui? Uma caveira. É o termo mais chulo que você pode dar para um crânio. Caveira é um símbolo macabro, não, é um crânio que se eu colocar o meu crânio agora aqui em cima e o teu crânio aqui em cima, depois que a gente passar dessa para uma melhor, a gente vai conseguir, sem uma profundidade de um estudo anatômico ou de qualquer outra riqueza de detalhes, saber quem sou eu e quem é você? Não. Então, aqui mostra que nós somos iguais na essência. Sim. E se é branco, se é negro, se é judeu, se é muçulmano, se é homossexual, se não é. Caramba, a gente consegue saber quem tá ali? Com um crânio? Então essa é a nossa essência. É isso que é legal quando a gente pega e entende que nós somos especiais, mas não somos mais nem menos do que ninguém. E aí a gente começa a pegar essa energia e vamos construir somente a sua versão melhor do que foi a tua versão anterior. Sem dúvida. Diária. Diária. E fala mais, conta aí. Falando em diário, diário de bordo, eu transformei ele num diário ao vivo e a cores. Por quê? Gosto disso. Como assim? Conta mais, você aperfeiçoou a técnica? Não é que eu aperfeiçoei, mas assim, eu fazia o diário de bordo, mas antes de dormir. Uhum. É aquele momento que você tá pausando e tal. Só que o dia vai acontecendo. E muitas coisas, assim, não acho que a gente deixa passar. Mas eu acho que a gente vai substituindo. E alguns momentos do meu dia, eu percebi uma coisa aqui. Não, tem alguma coisa aqui. Eu
eu melhorei nesse sentido, eu percebi que eu consegui... Você tá ganhando consciência, é dinâmico o teu diário. É dinâmico. Que legal. E o legal é, assim, as qualidades e os defeitos. E quanto mais passava o tempo, eu percebia que eu tinha muito mais facilidade de falar das minhas qualidades do que dos meus defeitos. Legal demais. Porque eu fui trabalhando nos defeitos, né? E nas suas oportunidades de melhoria. Sim, adoro. E fui aperfeiçoando as qualidades e fui percebendo que elas estão em mim. Então, assim, eu brinco, né? Autoestima zero, amor próprio zero. Eu tava não sei, posso falar, eu tava num limbo de verdade, assim. Depressão lá, tava morta-viva, desculpa, gente. Mas, zumbizinho. Assim, tava um zumbi, tava num limbo total. E assim, eu fui recuperando vida. E, gente, 10 quilômetros. Vai lá. Correr, filha. Correr. Caramba. Correr. Aí voltei a nadar, que a piscina é uma coisa que... Conta aquela parada que você fez, que eu achei lindo também. A outra coisa que, de repente, se a gente tiver aqui nessa edição, aquela foto que você tinha aqui, uma corrida e a inscrição da corrida era 1 quilo de alimento, era isso? Era. A primeira corrida. A primeira corrida que você foi fazer era 1 quilo de alimento. Você levou quantos? 25. 25 quilos. Eu levei 5 sacos de 5 quilos de arroz. Isso, que era referente aos quilos que você tinha. Aos quilos que eu tinha eliminado. Caramba, essa foto aí, você mandou essa foto pra mim e eu achei sensacional. Foi a minha primeira corrida. E na hora me veio isso. Eu falei, o quê? Vou doar os quilos, isso não me pertence mais. E aí, aonde era a doação, o caminho, na rua, né? Tava o caminhão com a porta aberta. E era meio que uma ladeira, assim. E aí, eu tinha levado o saco de arroz no porta-mala. E aí, a pessoa que estava lá no caminhão falou, você quer ajuda? Eu falei, de jeito nenhum. Eu vou levar isso aqui no braço. Aí eu coloquei o primeiro, coloquei o segundo. E aí ele, você tem certeza que você não quer ajuda? Eu tenho certeza. O terceiro, porque eu precisava daquilo. Era simbólico. Era simbólico. Era um ritual de passagem. Era uma transformação que você estava vivendo ali naquela hora, né? Exato. Porque assim, eu era justamente a minha primeira corrida. Eu tinha deixado para trás 25 quilos na época. E né, digamos, era conquista, uma troca. E aí fui levando e todo mundo foi me olhando assim, até pedi para uma amiga filmar que estava comigo. Porque aquilo foi muito legal de fazer. Manda essa muito foto legal. Que a gente vai colocar aqui também para que as pessoas se sensibilizem que isso é muito bacana. Isso mostra o quantos ganhos você foi tendo no decorrer da tua vida, neste ganho de consciência, na tua dedicação de cuidar de si mesmo. O que mais que você pode comentar e de repente compartilhar para essas pessoas que estão aqui buscando, porque a gente está vivendo numa época muito deprimente. O Brasil é o número 1 no mundo em caso de ansiedade. Sim. Um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Olha que interessante como com todas essas bênçãos que o nosso país tem. Mas mesmo ainda assim, a gente tem o país mais ansioso do mundo, o país mais depressivo do mundo, o quarto depressivo. E aí como que qual a palavra de esperança você traria para esse povo? Porque você é um símbolo de esperança. Eu olho para você, eu vejo da onde você veio, aonde você está, e eu consigo ver para onde você vai. Eu consigo ter essa percepção. Então você é um símbolo disso. Como que o que você falaria para essas pessoas? O que elas têm que buscar? Como que elas fazem para chegar onde você chegou? Olha, eu acho que cada um tem o seu próprio caminho. Eu acho que é de dentro para fora, sempre, né? Não é fácil, é desafiador, na verdade, mas tem uma coisa que aí vou juntar um pouco da RCP com a Cabala que eu adoro, que é que tudo é pro bem. Tudo é dádiva e oportunidade, como você ensina, como você fala, e assim, e como isso entra pra gente depois do seu programa, da forma da reprogramação, desse processo que a gente vive, né? Então, assim,
Desse ganho de consciência. Se eu pudesse falar alguma coisa, confia. Não se apegue ao sofrimento. Por mais que isso seja... É mais fácil. É uma zona de conforto. Você tá lá agarradinho, tá sofrendo. Mas solta. Solta que isso não é seu. Uma fase não te define. Exato. É isso. A gente, acho que é soltar do sofrimento, lembrar que tudo é pro bem e lá na frente você vai saber. Como eu, imagina aqui, 6 anos depois, falando sobre o processo que eu fiz, como eu cheguei, né? Até hoje, 30 quilos a menos, ainda... Que sensacional. Perdendo mais ainda. Você é um baita de um exemplo, você sabe disso que eu sou teu fã. Eu falo de você assim, à torta e direito, você é um case de sucesso. E você, de reprogramada, pode pensar em sim ser uma reprogramadora, com certeza. Pense nisso com carinho, porque tem case, tem autoridade, tem propriedade, e isso pode ser que você, além de se beneficiar, você pode beneficiar muitas pessoas. Fica a dica, tá? E agora eu quero te presentear. Opa! E eu quero te dar algo que é um presente. Esse daqui é olha o detalhe disso. É um dos patrocinadores do ReprogramaCast. E eu quero falar para você agora que tá assistindo o nosso programa e você sente que aí no teu coração, de repente, o teu negócio pode estar aparecendo aqui no ReprogramaCast para milhares de pessoas que assistem, para milhares de reprogramados. E se você tem um negócio e quer aparecer e quer fazer parte da reprogramação comportamental positiva dessa audiência, entre em contato comigo e se torne um patrocinador, assim como a Gráfica, a que faz produções incríveis de materiais maravilhosos, Flow 360, vai ficar aqui o nosso QR Code para você conhecer o material. Ela faz um material incrível e tem mais coisas aqui dentro que a Gráfica fez especialmente para os meus convidados, além de ter mais um brinde aqui de um outro patrocinador. Vamos ver o que tem aqui. Gabizita, Oba! Esse é um presente para você. Dá uma olhada no que tem aí dentro e vai mostrando para as pessoas o que tem aí dentro pra gente ver. E eu quero que você explore. Adoro o presente. Olha aí. Que tem aí. Olha, você que Minhas tá toda corridas. corredora. Olha lá, mostra lá pra galera. Esse daí Que é o linda. Tadeu, que é da Health Plastic, que faz essas coqueteleiras todas personalizadas. Também é o nosso patrocinador, que tá aí na tela, Adorei. o QR Code. E dá uma olhada nesse caderno. O que tem aí? Ó, tem o recado do Flow pra você, Tem um 360, recadinho. depois você lê. Dá uma olhada nesse caderno com carinho. Tem um recadinho aqui. Isso. Dá uma olhada. Você tem um aroma aí também? Você tá sentindo? Tô. Você que- Gostoso. Tá vendo? É Gostoso. isso, pra trabalhar a presença. Uau! E dá abre lá no meio desse caderno, assim, qualquer coisa. Depois você vai ler toda. Diário de bordo. Aí, olha quantas páginas pra você resgatar delícia. essa prática. Isso muda a vida, gente. Diário de bordo muda a vida. Eu Olha acabei adaptando o meu para inserir coisas durante o dia que Isso eu percebi que eu... deu upgrade ainda no negócio, tá Sim. certo. A gente tem que Façam aperfeiçoar. isso, muda a vida. Aliás, reprograme-se, faça isso. Aí fica a dica, viu? Então esse daí é um presente pra você, faça Tem bom uma uso. caneta. Uma caneta pra você fazer o seu diário de bordo, né? Que lindo. E daí depois você me conta as suas novas experiências pós nosso ReprogramaCast. E agora, antes da gente partir para o nosso final, gostaria que você, de coração, trouxesse essa tua competência de designer de interior, uma arquiteta. Como é que se constrói algo? Qual é essa sensibilidade? Como que a gente consegue fazer essas transformações todas para mudar um ambiente, e esse ambiente é você, de dentro para fora? Fala um pouquinho sobre isso. Uma coisa que eu percebi na minha trajetória profissional, eu sempre pergunto muito para o cliente, tanto residencial quanto corporativo. Eu quero olhar para dentro. Que mais? Que mais que você quer? Né? Porque assim, quando a gente faz uma reforma, a gente passa por uma reforma interna. E, assim, às vezes, muitos casais não estão preparados para essa reforma.
um tá e o outro não tá. Então, assim, você mexer na sua casa também é você mexer dentro de você mesmo. Você mexer no seu espaço de trabalho também vai afetar a vida de todo mundo que trabalha lá. Então, assim, quanto melhor dentro você tiver, fora, acho que é o reflexo disso. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa do meu processo pessoal e profissional também, eu consegui... depois da RCP principalmente, assim, encontrar ali no fundo a essência daquela pessoa, a essência da família, a essência daquela empresa. E quando você traz isso, o resultado é maravilhoso. Então, assim, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar ainda, as minhas redes sociais. Boa. Porque, uma enfim... oportunidade de melhoria. Mais uma oportunidade de melhoria. Uhum. Porque eu gosto muito da mudança que o meu trabalho traz na vida das pessoas, assim como, né, você também muda a vida das pessoas. Mas é isso, você, através desse programa, tá fazendo isso, trazendo a gente para poder falar sobre essas melhorias. Aliás, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. A honra é minha de recebê-la. E para mostrar também o antes e o depois. Acho que é isso o que as pessoas querem ver, acho que é isso que impacta, né, a vida das pessoas, o antes e o depois. Então, assim, acho que vale a pena eu te mandar a foto. Mande, que a gente vai colocar aí. Volto aqui quantas vezes você quiser. Vai voltar várias vezes, e aí com certeza. É um prazer estar aqui. Gente, só vem porque vale muito a pena. Muito a pena. E antes de você deixar a sua mensagem final, eu fiz de propósito você falar da arquitetura, porque tem um último parceiro nosso que chama-se Lush Motel. O Lush, ele foi redesenhado por uma grande arquiteta que não é do ramo de motel. Eles foram contratados, sabia? Para justamente fazer uma releitura do motel para ter uma hospitalidade diferente, porque o motel tinha muito aquela coisa pejorativa de sexo e às vezes mais apelativo para o masculino do que para o feminino. E o Lush Motel, ele fez um estudo com arquitetura com os principais arquitetos de High Society para tirar e quebrar todos os protocolos estruturais desse padrão que a motelaria tinha. E o Lush Motel tem um percentual de desconto altíssimo aqui com a gente, dos reprogramados, né? Então, você vai pôr lá no Lush Motel, quando você for fazer tua reserva, entra no site ou no aplicativo deles, você vai pôr Happy 30, coloca aqui no QR Code que vai estar aparecendo e você já pode fazer a tua reserva para viver uma experiência linda nessa parte de arquitetura. Você vai ver que tem chefe gourmet, tem espumante personalizado, uma estrutura totalmente diferente para você viver uma experiência diferente com o teu parceiro, com a tua parceira, com o teu namorado, com o teu namorido, com quem você quiser, para ser feliz nesse ambiente que zela pela hospitalidade. Então, por isso que eu te coloquei para falar sobre isso, você que é uma arquiteta, para pensar fora da caixa. Exato. Que muitas coisas podem mudar quando a gente pensa fora da caixa e a gente visita de dentro para fora, a gente muda conceitos, né? Muito. Então, agora deixe a tua mensagem final para impactar essas vidas. Se você pudesse eternizar, se você nunca mais fosse falar nada, mas deixasse uma mensagem que ecoasse pela eternidade, qual seria? Aprenda a ser importante para você mesmo. Olha que legal, aprenda a ser importante para você mesmo. E eu vou pegar esse gancho de você aprender a ser importante para você mesmo e vou encerrar o 10º programa, nota 10 para você, Gabizita! Muito obrigado pela tua presença aqui e muito obrigado você que ficou até aqui no final desse nosso Reprograma Cast, o 10º programa, que foi incrível, com essa história maravilhosa de superação, de transformação que você também tem o direito de viver. E se você assistiu até aqui, escreve lá hashtag eu reprogramei, porque você mostrou que você teve o prestígio de nos prestigiar e conviver com a gente e que essa transformação, que essas informações provoquem em você um comportamento de você buscar uma nova forma de viver cada vez melhor. E essa é a proposta da reprogramação comportamental positiva. E eu te vejo no próximo episódio, que vai estar tão incrível quanto esse, e assim a gente vai evoluindo. Muito obrigado pela tua presença e seja feliz, porque você nasceu para ser feliz. Até o próximo episódio, toda quinta-feira às 20 horas, um novo episódio no ar. Um beijo.